Olá, nesse fanzine eu vou falar de fanzinoteca. Não vou falar de várias fanzinotecas no momento, só uma. Aquela que iria existir e deixou de existir, sem ter existido. Eu vou explicar já já. Existem várias fanzinotecas mundo afora. Tem existido cada vez mais. Na língua inglesa chamam-se Zines Libraries, bibliotecas de fanzines. Na francófona, fanzinoteca. E na língua portuguesa, fanzineteca em Portugal e fanzinoteca no Brasil. Então, em geral, esses são os termos conhecidos, né? Mas eu quero falar para vocês, e com vocês agora, dessa fanzinoteca aqui. Essa fanzinoteca seria o catálogo de 2004 da fanzinoteca de São Vicente, litoral de São Paulo, que estaria dentro da Gibiteca Municipal de São Vicente, Bigail. Bigail é essa personagem aqui, que é uma personagem criada pelo cartunista Seri, que trabalhava na região, e essa personagem foi usada até na publicidade de uma rede de farmácias. Atualmente eu sei que o Seri continua trabalhando na área, enfim, na área de jornal, mas eu acho que não na região, mas a personagem é dele e teria sido batizada para essa gibiteca, que também deixou de existir. Na verdade, essa gibiteca Bigail de São Vicente SP existiu durante um certo tempo dentro da Biblioteca Municipal da cidade de São Vicente, a primeira vila fundada oficialmente do Brasil. Nessa cidade aqui, a primeira Câmara Política Brasileira foi aqui iniciada, tá? Então, muitos dizem primeira cidade, mas parece-me que o mais correto seria a primeira vila fundada oficialmente, com a primeira Câmara. Cidades depois ou antes existem, mas oficialmente nenhuma delas tinha Câmara também, e aí começou aqui, e depois, enfim, as outras tinham o conceito de cidade. Aí tem que pedir para um historiador, alguém da área, que explique melhor. Enfim, célula máter do Brasil, essa cidade aqui, ela tem esse apelido, entre aspas, né? Tanto que uma das escolas públicas que eu estudei em escolas públicas aqui, uma delas vinha com a bandeira do Brasil, a marca da região e também escrito Célula Máter do Brasil. Enfim, graças à política, que é corrupta no mundo todo, variando de graus, e no Brasil está num grau bem alto, e parece que desde o início também, desde essa fundação da Câmara e até antes, né? Nós não tivemos essa gibiteca continuada e muito menos a fanzinoteca, que seria aberta dentro da gibiteca. Essa fanzinoteca foi um projeto do Fábio Tatsubo, que chegou a lançar o jornal Emissário. Num dos meus gazines eu mostro os jornaisines, e dentro desse gazine tem o Emissário, que é um jornalzine daqui da região. E ele é uma espécie de promovedor cultural, tanto que ele trabalhou durante muito tempo, ainda trabalha com a Gibiteca de Santos, promovendo eventos, mais de uma centena de eventos, dependendo do ano, até foram premiados por isso. Atualmente, claro que está tudo fechado por causa da pandemia. Mas eu só quero colocar aqui em pauta para vocês entenderem que o projeto dele foi fazer essa fanzinoteca dentro da Gibiteca Bigail e que ela existisse. Tanto que ele fez o catálogo em 2004, convidou a mim para fazer um texto de abertura e convidou a Sônia Luiten, que reside nessa cidade também, de São Vicente, né? Sônia Luiten, que foi casada com Joseph Luiten, já falecido, que foi o maior pesquisador no Brasil de cordéis, embora ele tenha nascido na Holanda. Mas, só para situar vocês, dentro desse catálogo, cuja ideia foi passada por Fábio Tatsubo por mim, graças a esses catálogos de fanzines da exposição de Ourense, na Galícia, era uma exposição anual. Aqui tem a 6ª exposição, ali pendurado tem o da 9ª exposição. Não dá para ver muito bem, mas tem mais um catálogo ali. E esses catálogos mostravam os fanzines que eles recebiam durante o ano e depois faziam a exposição e a amostra. E aí o Fábio Tatsubo teve essa ideia e montou esse catálogo também, com os fanzines recebidos, né? E projeto com palestras, com eventos, inclusive no CCBio,
a escola de inglês que tinha uma sede, uma das sedes aqui em São Vicente, e promovia eventos culturais também. Essa sede já não é mais dela, né? E inclusive nesse meu Gazine eu vou passar 3 reportagens desse período que foram gravadas em VHS, na minha fita de VHS. Das 3 reportagens tem matéria sobre a Fanzinoteca, a exposição com o Fábio Tatsubo, comigo e com mais alguns. E eu vou deixar aqui nesse vídeo porque eu consegui digitalizar. Infelizmente no sistema que eu consegui digitalizar não saiu colorido, saiu em preto e branco. Eu dei um filtro meio de sépia ou algo assim para dar um tom antigo, porque na verdade não é tão antigo, mas é do início da década de 2000, né? 2004, por aí, 2005. São 3 reportagens de TVs regionais, 2 de TVs regionais e uma da TV Cultura do estado de São Paulo, que passou no Brasil todo na época. Mas só para vocês terem uma ideia disso, que aí vocês vão ter mais informações com esse vídeo que eu vou anexar aqui nesse meu Gazine. A região do litoral, mesmo eu fiquei sabendo desde a época que eu comecei a estudar um pouco mais os quadrinhos, ter vários amigos, participar de fanzines. O litoral aqui, a cidade de Santos principalmente, é uma das cidades que tinha o maior número de leitores de quadrinhos, e os fanzines de quadrinhos pipocavam, como a Barata, que é um fanzine de quadrinhos, em especial de quadrinhos, que num dos meus gazines eu também falo dela. E aí, só para vocês terem essa noção, esse evento aqui, por exemplo, em 1997, numa livraria de quadrinhos que não existe mais em Santos, promoveu um evento chamando a mim, chamando o Calazans, Marcelo Garcia, Rui Jobim e outros da época famosos como Luke Ross, Klebs de Moura, Roger Cruz, etc., para falar sobre quadrinhos e independentes, quadrinhos independentes também, né? Então teve esse evento aqui nessa livraria, que foi em 1997. Em 2004, então, Fábio Tatsubo tentou engrenar essa fanzinoteca, e aí em 2006 houve esse outro catálogo aqui, mas já no Sesc de Santos, também com fanzines, né? Foi uma amostra bem interessante. Em 2007, então esse aqui era em 2006. Em 2007 uma nova amostra, também coorganizada pelo Fábio Tatsubo, né? Tinha palestras comigo, com vários autores convidados, até bastante autores da região também, né? E mais alguns aqui para vocês terem noção. Em 2008, 16 anos da Gibiteca de Santos, esse marca-livros aqui. Em 2012, os 20 anos dela. E em 2010, eu pulei aqui, teve um outro catálogo da 4ª mostra de fanzines, também organizado pelo Fábio Tatsubo e dentro da Gibiteca de Santos, né? Também com uma listagem de fanzines. Então ele trabalhou bastante para que os fanzines da região também tivessem voz, e infelizmente esse projeto aqui, ele não foi abortado, ele foi levado às instâncias até finais pelo Fábio Tatsubo e por toda a equipe, por pessoas que colaboravam, inclusive eu, mas as políticas não visam a cultura, no nosso país principalmente. A cultura é colocada ao lado, né? Assim, como algo menor. Saúde também, mas a saúde é mais impactante, então a cultura é deixada por último. Então, uma prefeitura aqui, depois muda a prefeitura, depois troca noutra eleição, e aí essa fanzinoteca, ela desapareceu sem ter aparecido fisicamente, né? Ela teve um início, e a Gibiteca Abigail também teve um início que também sumiu. Aqui, nessa cidade de São Vicente, agora temos apenas a biblioteca pública dentro do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, que é um casarão antigo muito bonito. Mas enfim, é só para explicar não, né? Comentar com vocês como a politicagem destrói a cultura no nosso país, infelizmente, né? E o mais curioso, aparentemente seria a primeira fanzinoteca física do Brasil em 2004. Esse foi o mote levado pelo Fábio Tatsubo. Ele perguntou para mim na época e eu disse que sim, que era a primeira do Brasil. Não havia ainda a mutação do Rio Grande do Sul e não havia ainda
a mais recente, a do Instituto Federal Fluminense. Agora, havia a fanzinoteca de Poitiers, que era a primeira, a que eu conhecia como a primeira do mundo. Eu não sabia, não tinha conhecimento de zine libraries na Inglaterra, na Irlanda, que poderiam existir. Mas nessa época, em 2000, 2004, nós não tínhamos tanto acesso assim na internet, não era tão fácil. Então não tínhamos como saber. Pode ser que já existissem algumas, mas eu fiz uma corrida de pesquisa recentemente e não consegui obter dados das zine libraries, historicamente, os dados de quando elas foram originadas. Então, infelizmente, eu não tenho como dizer se com veemência se seria a primeira fanzinoteca do Brasil, mas aparentemente seria, sim, né? Do Brasil seria, aliás. Se seria a segunda do mundo, porque a primeira seria de Poitiers, na França, né? E aí fica essa dúvida se seria a segunda do mundo, mas teria sido a primeira do Brasil. Esse vídeo ficou com mais tempo do que eu pensava, então o outro vídeo eu vou colocar como uma segunda parte desse meu trabalho sobre a fanzinoteca de São Vicente, e aí ela vai ficar com as reportagens para vocês, tá? É isso.